Olá, seja bem-vindo ao Analisando Personagens. Eu sou o Alan e hoje nós vamos falar sobre a antiga e fracassada terapia de conversão sexual que a gente viu com a personagem Lan Winters da série American Horror Story, lá na segunda temporada da série em Asylum. Primeiramente, contextualizando a situação, a Lana que a gente acompanha nessa temporada de AHS é presa em um manicômio simplesmente por ser homossexual, ou seja, ela foi presa apenas por gostar de mulheres. A série se passa em 1964, lembrando que nessa época a homossexualidade era vista como uma doença mental. Isso foi retirado do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e da Associação Americana de Psiquiatria somente em 1987, enquanto foi retirado da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1992. Eram tempos em que o preconceito era ainda mais forte do que hoje em dia. Enquanto isso, no Brasil, ficou proibido que qualquer terapeuta trate a orientação sexual de alguém como uma doença desde a Resolução 01 de 1999, criada pelo Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, estamos indo aí para 22 anos em que essa conduta é proibida no Brasil. Os motivos para isso são simples. Esse tipo de procedimento é considerado uma violação dos direitos humanos, já que considera que os homossexuais seriam pessoas doentes, apenas por não serem héteros. E o outro motivo é que essa terapia, apesar de ter sido muito utilizada, nunca demonstrou resultados práticos da sua eficácia quando falamos da sexualidade. Nem teve um embasamento científico que justificasse o uso dela, além de não conseguir realizar essa mudança na sexualidade de forma permanente. A primeira parte desse procedimento envolve criar uma aversão a um comportamento que é indesejado. Então você tem aí o uso desse tipo de procedimento até hoje para questões como parar de fumar cigarro, para evitar o abuso de drogas em geral e até para perder peso, em que toda vez que esse comportamento indesejado é executado, a pessoa vai ter uma punição que ela vai sentir de alguma forma. Então, por exemplo, ela pode cheirar alguma coisa com um cheiro muito ruim, ela pode tomar algo com um gosto muito ruim, ela pode pegar um elástico e soltar no próprio braço e sentir dor com isso. Temos inclusive até pulseiras feitas para dar choque elétrico nas pessoas que toparem esse tipo de procedimento. E o objetivo disso é fazer com que esse estímulo aversivo com o qual a pessoa está entrando em contato realize um processo que a psicologia comportamental chama de pareamento, que é quando você associa um estímulo X a um outro estímulo Y, por eles estarem sendo apresentados quase que ao mesmo tempo. Então, o objetivo é fazer com que uma coisa que é boa para você, o seu corpo passe a entender como algo ruim e passe a evitar ela. Pois toda vez que ele entrar em contato com esse estímulo bom, existe um estímulo ruim pelo qual o seu corpo também vai ter que passar, e aí ocorre esse pareamento que realmente traz resultados e estabelece que o corpo passará a entender esse estímulo que antes era bom como algo que agora é ruim, não associando o prazer a esse estímulo. Temos muitos relatos na literatura disso dando certo, pelo menos nos primeiros momentos, para tratar questões como o abuso de drogas e de álcool, e depois do procedimento as pessoas tinham aversão a pensar em usar álcool e drogas. Esse é um procedimento que vai de algumas semanas a alguns meses na terapia, ou demora o tempo de uma reza braba em algumas igrejas por aí. Por isso, quando a terapia era utilizada em pessoas homoafetivas, esperava-se que o mesmo resultado fosse obtido. No entanto, não foi isso que aconteceu. Naquela época, eram utilizados remédios que geravam um desconforto no paciente, e esse desconforto era apresentado conjuntamente a estimulações homossexuais. Então a pessoa via fotos ou vídeos de situações homossexuais enquanto eram utilizados esses remédios, para tentar fazer com que a homossexualidade se associasse a um estímulo aversivo para aquele paciente que estava ali em meio a esse procedimento. Mas os resultados traziam sintomas como ansiedade, depressão e até mesmo suicídio em alguns pacientes. Em alguns casos, quando eles pensavam em uma relação homoafetiva, realmente eles tinham essas sensações aversivas causadas pelo procedimento e paravam de pensar nisso por um tempo. Mas conforme o tempo avançava, esse efeito aversivo do procedimento se enfraquecia e as pessoas voltavam a serem quem elas são de fato. Pessoas normais e saudáveis que gostavam de pessoas do mesmo sexo, e isso não é uma doença e não há nenhum problema com isso. Mas é claro que esse efeito não dura para sempre, porque na terapia de aversão o seu corpo não está desaprendendo a gostar de alguma coisa. Ele está apenas aprendendo que o que você gosta traz um resultado que é ruim para o seu próprio corpo. Então ele passa a evitar aquilo que é bom para não ter o contato com aquilo que é ruim, pois muitas vezes antes de buscarmos o prazer, buscamos evitar o desprazer primeiro, sendo essa muitas vezes a primeira prioridade. Mas quando essa estimulação aversiva desaparece, o corpo aos poucos entende que pode voltar a ter prazer com aquele estímulo que antes
caso ele buscasse prazer, ele seria acompanhado de algum tipo de sofrimento. Então, muitas vezes, pessoas que passam pela terapia de aversão, quando em tratamento de álcool, perda de peso ou afins, enquanto estão na terapia, conseguem aguentar perfeitamente a situação, mas quando a terapia desaparece, voltam aos mesmos hábitos de antes. Isso acontece justamente porque essas pessoas não mudaram um hábito indesejado. Elas apenas entenderam que se o hábito fosse apresentado, ele seria seguido por alguma punição. Atualmente, a terapia de aversão recebe muitas críticas, por conta dos questionamentos acerca da sua eficácia ao longo do tempo, da questão ética de se incluir punições ou castigos em uma terapia e até dos potenciais problemas que ela pode gerar, como o aumento da ansiedade. Por isso, a terapia de aversão nunca é a mais recomendada, sendo mais restrita às situações em que o mau hábito em questão coloque em risco a vida da pessoa que está em terapia, e nesses casos, a terapia de aversão ajudaria a trazer um resultado mais rápido, que colocaria o indivíduo em segurança para seguir o curso da terapia normalmente, e aí sim, com essa segurança, o terapeuta poderia trabalhar melhor a situação com o tempo, e aos poucos ajudando o indivíduo a se livrar desse hábito que é indesejado para ele. Mesmo se esse procedimento desse certo para a sexualidade, não faz sentido tentar convencer as pessoas a fazerem procedimentos para mudarem quem elas são, para tirar o que fazem com que elas sejam felizes, já que elas não estão criando problemas para ninguém, nem mesmo para elas mesmas. Elas apenas estão sendo quem elas são e não há nada de errado com isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar seu like e de se inscrever no canal, que toda semana tem um personagem novo sendo analisado psicologicamente. Aqui embaixo vai ter o link da assinatura do Amazon Prime. Lá tem todas as temporadas de American Horror Story, incluindo Asylum. Então, se você se interessar em assinar pelo link, vai estar ajudando o canal. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima!